Fala fera, tranquilo? Olha a gente aqui para mais um vídeo, dessa vez falando sobre queda livre vertical. A gente sabe que isso é um caso particular de movimento uniformemente variado em que a aceleração é a própria aceleração da gravidade. Mas se você tem algum tipo de dúvida, dá uma olhada no card porque tem uma aula te explicando. Tranquilo? Se não está inscrito, não está inscrita, inscreva-se e já ativa o sininho para receber as notificações. E senta o dedo no like que o vídeo promete. Vamos juntos! Você vai aprender física, eu garanto. João, estudante de física, resolveu comprovar as experiências realizadas por Galileu no século XVI. Soltando de uma mesma altura dois objetos de pesos diferentes. Para tal situação, ele escolhe um local sem ventos, onde a resistência do ar seja desprezível. Ao realizá-las, ele chega acertadamente à seguinte conclusão. Fera, presta bastante atenção. A questão diz que os corpos foram abandonados de uma mesma altura e que a gente está considerando que não tem vento e que a resistência do ar é desprezível. Então a gente tem uma queda vertical livre. Ora, em quedas verticais, os corpos são acelerados igualmente pela aceleração da gravidade. Se eles são abandonados da mesma altura e estão sofrendo a mesma aceleração, eles vão demorar o mesmo intervalo de tempo para chegar ao solo. Como a velocidade cresce proporcionalmente ao intervalo de tempo e os intervalos de tempo são iguais, então as velocidades com que os objetos chegam ao solo também são iguais. Logo, a alternativa correta é a letra C, que diz que os objetos chegam ao solo com velocidades iguais. Simples assim. Alternativa correta, letra C de coisa fácil. Uma enfermeira escorrega e derruba uma bandeja que cai sobre o seu pé. Considerando que a bandeja caiu de uma altura de 80 centímetros do chão e que o módulo da aceleração da gravidade no local é igual a 10 metros por segundo quadrado, conclui-se que o módulo da velocidade com que a bandeja atinge o pé da enfermeira em metros por segundo é igual a... Fera, considerando aqui a bandeja em repouso a uma altura de 80 centímetros sendo representada por esse ponto, ela vai se deslocar de cima para baixo em queda livre. Então eu vou começar adotando aqui a orientação da minha trajetória. A orientação da trajetória eu vou colocar para baixo positivo, para cima negativo. Como o deslocamento é para baixo, eu vou ter que o meu deslocamento é positivo igual a 80 centímetros. Transformando centímetros para metros para utilizar em notação, aliás, para utilizar as unidades do sistema internacional, eu lembro que o centímetro é a centésima parte do metro. Então é só dividir por 100 e aí eu fico com 0,8 metros. A aceleração do movimento vai ser a aceleração da gravidade, que está puxando para o centro da Terra aqui embaixo. Então está no sentido da orientação da trajetória, vai ser mais g, então vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a velocidade com que chega aqui embaixo e não deu o tempo. E como a gente já sabe, quando não dá o tempo, não perde o tempo, não se perde tempo. Usa-se equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. A gente vai ter então que V ao quadrado é igual a velocidade inicial é 0, que é o quadrado dá 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes o deslocamento, que é 0,8. V ao quadrado vai ser igual, 2 vezes 10, 20, vezes 0,8 dá 16. V vai ser a raiz quadrada de 16, V vai ser igual a 4 metros por segundo. Então a velocidade com que o corpo colide no pé é 4 metros por segundo. E a alternativa que nos diz esse valor é a da letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo.
Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimentos no mar. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito em sentido vertical a partir do repouso e exclusivamente sob a ação da força da gravidade. Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade em metros por segundo aproximadamente igual a... uma questão de queda livre bastante tranquila, em que diz pra gente que o deslocamento vertical, que é o deslocamento em queda livre, vai ser igual a 20 metros. E que sabe-se que, por ser queda livre, a velocidade inicial é igual a zero e a aceleração é igual à aceleração da gravidade, 10 metros por segundo quadrado. E a pergunta: qual a velocidade com que a água toca o solo? Ora, não deu tempo, não pediu tempo, não perca tempo. Equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento. Velocidade é o que eu quero encontrar, V ao quadrado. Velocidade inicial é igual a zero, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes o deslocamento, que é 20. A velocidade ao quadrado é igual, então, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 20, 400. A velocidade é igual a raiz quadrada de 400. A velocidade é igual a 20 metros por segundo. Simples assim. A alternativa que diz 20 para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. O estudo da gravitação nos permite compreender alguns fenômenos que constantemente, como a queda dos corpos, seja de determinada altura ou originado de um salto de repouso ou em movimento. Considerando-se uma criança de 25 kg que sofre uma queda de uma altura de 1,8 metros em um local em que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado, sendo desprezível a resistência do ar, chegará ao chão com uma velocidade cujo módulo em metros por segundo é igual a... a gente tem uma questão de queda livre, em que ele não fala do tempo nem pede tempo. Como a gente tem um movimento uniformemente variado, em que não deu tempo e não pediu tempo, você não perde seu tempo, usando a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes deslocamento. Ele quer saber a velocidade final, V ao quadrado. A velocidade inicial é zero, porque foi uma queda, mais 2 vezes. A aceleração é a da gravidade. Como está orientada para baixo e o movimento é para baixo, eu vou considerar que para baixo está tudo positivo, então aqui fica mais 10. E o deslocamento também é de cima para baixo e vale 1,8 metro. Então eu tenho aqui que V ao quadrado é igual a 2 vezes 10, 20 vezes 1,8, 3,6. Eu tenho que V vai ser igual a raiz quadrada de 3,6. Eu tenho que V é igual a 6 metros por segundo. Aqui, como estava em queda livre, eu orientei todo mundo para baixo. E o movimento também sendo para baixo, a velocidade final é positiva e igual a 6 metros por segundo. A alternativa que diz isso para a gente é da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais a questão. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso, de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem inspirou sua queda e aquele em que o espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente... Aqui, para resolver essa questão, eu preciso entender que tem 2 intervalos de tempo. O primeiro intervalo de tempo é o intervalo de tempo em queda. E essa queda é uma queda livre.
porque está sujeito exclusivamente à resistência do ar, ou sujeito exclusivamente à força de ação da gravidade e não tem resistência do ar. Então, como é uma queda livre, a gente pode relacionar o deslocamento ΔS e o intervalo de tempo pela expressão ΔS igual a metade da aceleração vezes intervalo de tempo ao quadrado. A gente sabe que a queda é uma queda de 45 metros. A gente sabe que a aceleração da gravidade em módulo vale 10, metade de 10 é 5, então eu tenho aqui 5t ao quadrado. Esse 5 vai passar dividindo e o ΔT vai extrair a raiz quadrada, então eu tenho que ΔT é igual a raiz quadrada de 45 dividido por 5, que é igual a raiz quadrada de 9. Então, eu tenho que o ΔT de queda é igual a 3 segundos. Só que quando há a queda, ele cai sobre a água e o impacto da água provoca um som, e aí eu tenho o som que vai se propagar até chegar no ouvido de quem está lá em cima do penhasco. Como o som se propaga com velocidade constante, o deslocamento do som está relacionado com a velocidade do som pela expressão ΔS igual a V vezes ΔT. O deslocamento é o mesmo 45, a velocidade do som é 360 e isso multiplica o intervalo de tempo. ΔT vai ser então 360 está multiplicando, passa dividindo, 45 dividido por 360. Quando você faz essa conta, você encontra aproximadamente 0,12 segundos. Então, na queda, eu tenho um intervalo de 3 segundos. O som se propagando na volta gasta aproximadamente 0,1. Então, o tempo total vai corresponder ao somatório dos intervalos de tempo de queda mais o som se propagando. Então, eu tenho 3, que eu vou escrever como 3,00 mais 0,12. Quando eu somo isso aqui, eu fico com 3,12. Olhando para as alternativas, aquela que está mais próxima é a que diz 3,1. Então, eu tenho aproximadamente 3,1 segundos e a alternativa correta nesse caso é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos.